Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber a doutora Miriam Takayanagi, especialista na área de angiologia. Vamos aproveitar muito dessa convivência pela bagagem que ela tem dessa especialidade. Dentro de instantes. Doutora Miriam, a satisfação muito grande de tê-la aqui conosco e vamos aproveitar muito dos seus ensinamentos e conselhos, certo? É um prazer, doutor. E eu queria, logo no início, de lhe perguntar, para que pudéssemos explicitar para as nossas telespectadoras, principalmente pela beleza de suas pernas, né? E também para os homens, o que representa, nesse contexto da angiologia, varizes? Como você define para a gente? As varizes, doutor Luiz, são veias que perderam a sua função, né? As veias, elas têm a parede, elas têm a função de retornar o sangue para o coração, e essas veias varicosas, elas se tornaram dilatadas, elas acabam dilatando e ficando tortuosas. Então elas não têm mais a capacidade de retornar o sangue para o coração, elas ficam com aquele sangue parado dentro delas. Então são veias varicosas. Pois bem, e nesse processo de varizes, eu gostaria de lhe perguntar, na sua clínica, qual, digamos assim, é a maior afluência de pacientes nessa área da angiologia? A gente tem uma prevalência maior de mulheres, né? Mulheres, a gente tem, a queixa maior delas é estética, mas a gente também tem homens apresentando varizes, e as mulheres, com o tempo, as varizes, não só estética, elas podem apresentar também sintomas. Então, um sintoma de peso e cansaço, que geralmente vem no final da tarde, um edema. Na evolução da doença, a pessoa já começa a apresentar edema, geralmente na perna, no tornozelo. E com o tempo, o quadro vai acabando com a pigmentação da pele, a pele vai ficando mais acastanhada e endurecida, podendo até chegar num grau máximo da evolução da doença, a formação de feridas. Agora me diga uma coisa, isso a partir da idade que vai chegando, também pelas condições profissionais das pessoas, quais são essas variações que podem acontecer, doutora? Então, com a idade, a parede da veia vai ficando mais flácida mesmo. Então, vai tendo uma possibilidade maior de dilatar. Então, a idade seria um fator, o sexo feminino, a pessoa que tem a quantidade de hormônios, né, a progesterona. Então, isso influencia na fragilidade da parede do vaso. O número de gestações, porque na gestação, além da carga hormonal, a mulher ainda tem um peso que dificulta o retorno do sangue, né? O bebezinho, ele fica encaixado, assim, dificultando o retorno dos vasos ilíacos. Então, a gente tem uma maior propensão à formação de varizes nesse período, e quanto maior o número de gestações, maior é a quantidade de varizes que a pessoa pode apresentar. A hereditariedade é um fator importante. Então, se os dois pais têm, é muito provável que aquela pessoa vá apresentar varizes também no decorrer da vida. Nesse, digamos assim, nesse processo genético, também já tem, digamos, esse fator que influencia esse aparecimento, né? Processo genético e Agora você lembrou bem uma coisa que foi muito ligada à minha especialidade, né? Principalmente de obstetrícia. Porque exatamente por causa da formação da criança, há essa compressão desses vasos, né? E automaticamente as varizes vão aparecendo, né?
E eu quero aproveitar já essa parte. Quando isso acontece, qual é o tratamento que você tem para poder realizar desse processo? Muitas vezes, no início da gestação, a mulher nem sabe que está grávida, mas ela já percebe um peso nas pernas, um incômodo maior. Né? Então, por causa do fator hormonal. E no terceiro trimestre, mais por causa do bebê mesmo. A gente espera acabar o período de puerpério para estabilizar, a parte hormonal normalizar. Depois desse período, aí a gente começa realmente um tratamento mais efetivo se as varizes, no único caso das varizes, elas diminuírem um pouco, é o caso da gestação. Quando sai o bebê, quando a mulher pare, ela pode realmente ter uma diminuição das varizes, né? Os vasos podem diminuir de calibre. Mas durante a gestação é importante a mulher praticar caminhadas e o uso da meia elástica ajuda muito, doutor Luiz, a prevenir as varizes e a melhorar os sintomas também de edema, principalmente no finalzinho da gestação, a mulher fica mais inchadinha, né? A meia elástica ajuda bastante. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, digamos assim, vocês teriam, primeiro, depois nós vamos chegar nas prevenções, né? Mas eu queria lhe perguntar qual seria, nesse contexto da gravidez, a conduta clínica que vocês também podem participar, como se fosse parte de um pré-natal, para amenizar essa parte que afeta tantas mulheres? A prevenção, acho que está mais na parte de mobilização, evitar o sedentarismo e utilizar a meia elástica, porque assim, um tratamento medicamentoso a gente não indica por causa do bebê. E o tratamento mesmo, que seria ou o tratamento dos vasinhos, né, que são as telangiectasias, fazer o laser não é bom porque a mulher tem mais tendência à pigmentação nesse período da gestação, né, fica toda mais pigmentado, a auréola, a barriga. Então a gente plasma que vai para a face, né? Aí a gente evita então de usar o laser, e o esclerosante que é injetável também a gente evita porque vai entrar em contato com o sangue do neném. Então a prevenção seria mais clínica, a parte de atividade física e meia elástica. Agora me diga uma coisa, lhe aparece lá na clínica muitas mulheres durante essa fase também para fazer uma colaboração junto ao pré-natal? Aparece pouco, de gestante aparece pouco, doutor Luiz, mas eu acho que a mensagem que eu acho que eu que já fui mãe, a gente vê assim, realmente peri-parto, aquele período, né? Eu acho que é muito importante a mulher usar a meia elástica, sair do hospital já com a meia elástica, porque o edema é importante no pós-parto, das 24 horas, 48 horas pós-parto, o edema é importante. Então, a mensagem, assim, para as gestantes, eu acho que, além da gente tentar fazer uma prevenção durante a gestação, que é difícil colocar uma meia elástica com aquela barriga grande, mas usar principalmente na primeira semana pós-parto, que a perna incha bastante. Acho que é importante fazer uma prevenção de trombose, que é uma fase propícia para trombose, por causa da coagulação da placenta. O corpo está todo tentando coagular e estancar aquele sangramento. Então, tem que fazer a mobilização das pernas. Logo quando acabou o parto, já mobilizar as pernas e usar a meia. E você citou uma coisa importante, porque que concorre à estase sanguínea que às vezes ocorre nesse processo, e que você citou bem, que eu queria que você falasse um pouco mais de trombose, né? Porque trombose no sentido não da parte, digamos assim, médica, científica, mas aquelas que podem ter uma influência dentro do processo da gravidez para as mulheres, principalmente. A gente está cada vez mais falando de trombose, nos congressos a gente fala bastante de trombose, porque a gente está investigando muitas causas hereditárias, né, e genéticas de trombofilia, que a gente chama, que é tendência a fazer trombose, né? A trombose, principalmente agora com cada vez mais as pessoas viajando de avião, está ficando muito frequente, doutor Luiz. Então, assim, a trombose, ela é fácil de se evitar.
né, fazendo a mobilização dos membros inferiores, a pessoa vai fazer uma viagem mais prolongada, uma cirurgia, um parto mesmo, ela tem que ser orientada para fazer a mobilização precoce das pernas. Então, acabou a cirurgia, já dá para fazer a dorsiflexão do pé, que é o movimento do pé de bailarina, fazer assim, e assim ela vai estar estimulando a contração do músculo da perna, bombeando o sangue para cima. É muito importante, logo depois, durante uma viagem e logo após a cirurgia. E hoje também tem medicamentos, a gente faz a profilaxia medicamentosa com medicamentos injetáveis, e agora a gente já está usando medicamentos, já tem outros novos, já orais, para substituir a heparina. Mas assim, para prevenção é muito importante a mobilização mesmo do membro. E a meia elástica também, eu vou fazer propaganda da meia elástica. Não, mas é verdade, tem que realmente isso acontecer. Agora, é bom a gente sempre lembrar, e isso houve uma campanha muito grande, principalmente para quem viaja em classe econômica, onde a disponibilidade de espaço é muito escasso, não é verdade? E que você tem que, de quando em vez, dar uma levantadazinha, né? E fora esses exercícios que você faz, porque você fica muito sedentária ali durante aquela viagem, se ela então é uma viagem mais longa, né? Normalmente pela noite. Né? Mas o senhor sabe, desculpe interromper, doutor Luiz, pela sua experiência. Mesmo na primeira classe, esse semestre vi 2 casos de trombose. Foi? Então a pessoa acha que só porque está comprando uma primeira classe que vai deitada, ela vai tirar a possibilidade de desenvolver uma trombose. Mas não é o fato da pessoa estar deitada que vai diminuir a trombose, é a mobilização. Então, a mobilização é importante. Então, numa cirurgia você está deitado também, mas se você não movimentar as pernas, você tem a possibilidade de fazer com trombose. Agora, eu acho, me permita, que na classe econômica o negócio é pior. É pior, com certeza. É mais possível, né? Realmente é uma coisa que ocorre. E nesse caso de trombose, vocês fazem alguma intervenção cirúrgica ou faz um acompanhamento clínico para ver o que vai acontecer no desenrolar? Como é que isso se processa? A maioria dos casos de trombose são de veias musculares, veias menores, são o que a gente chama de trombose distal, na porção da perna. E muitas vezes elas não têm nem aquele sintoma de edema exuberante, a pessoa só sente uma dorzinha na perna e vai investigar uma trombose. Então nem sempre a pessoa evolui com todos os sintomas, que é o edema, aumento das varizes, a coloração arroxeada da perna. Esse é um quadro de trombose. Então a gente hoje pode tratar em casa, depende do quadro da trombose, né? Se é uma trombose mais extensa, que já pega a coxa e sobe mais, às vezes tem que indicar internação. Mas você pode estar tratando em casa iniciar um tratamento injetável e depois com comprimidos. Eu ia lhe perguntar o seguinte, se nesse arsenal terapêutico ligado a esse problema da trombose, que você há necessidade, digamos assim, talvez de diminuir mais essa história da congregação, a congregação da plaquetária, não é? Porque se você tem aquela junção parada e mais essa trombose, você tem que ter uma vigilância muito boa para que a coisa não chegue num patamar mais grave, né? Dessas tromboses, se você não tiver o cuidado. A complicação máxima da trombose, a mais temida, é a embolia pulmonar, Exatamente. Que é a migração do trombo para o pulmão. Exatamente. Então, nesse caso, a pessoa vai sentir uma falta de ar importante, vai sentir uma dor no peito, similar até ao infarto e pode até evoluir com óbito. Então, o ideal realmente é a gente evitar a trombose, que é muito mais fácil, mais barato, né? A prevenção sempre ela é menos complicada do que realmente o tratamento. O tratamento de uma embolia, às vezes, não é possível ser feito porque ela pode ser rápida e fatal. Então, o ideal é a gente evitar a trombose e se a trombose ocorrer, a gente tem que ficar um período sim, sem mobilizar muito, até aquele trombo aderir, porque o trombo com o tempo ele vai aderindo na parede da veia e ele não vai mais se deslocar. Então, nesse período, no comecinho da trombose, a gente tem que tomar mais cuidado com a pessoa para não ficar se movimentando, massageando a perna, porque o trombo pode migrar. Doutora, você me lembrou um fato
eu quando era interno de maternidade, e naquele tempo o interno, ele tinha umas qualidades melhores, como se fosse um residente, né? Hoje a pessoa faz residência e tal. Naquele tempo as oportunidades eram melhores para quem estava fazendo a medicina. E você sabe que eu presenciei o caso de uma trombose, tá certo? A senhora teve alta e quando ela levantou do leito, e aí então teve uma embolia pulmonar fulminante, né? Porque é uma coisa que aparece e que ninguém poderia prever que isso pudesse acontecer, né? É um caso realmente assim, muito, muito chocante. E eu estava falando dessa agregação plaquetária e me pergunto uma coisa, tem muita medicação e se usa muito, sabe, todo mundo cardíaco, ou aqueles que tiveram algum problema cardiológico, sempre usa tal, aspirina, né? E tal, para evitar exatamente essa congregação plaquetária. E nesse arsenal tem melhorado alguma coisa de medicação que aparece? A gente tem hoje, doutor Luiz, a gente tem antiagregantes mais potentes e que assim, eles não machucam tanto o estômago, né? Porque a aspirina às vezes dá uma queimação no estômago, dá um pouco de gastrite. Mas a aspirina é muito utilizada, ela é uma ótima medicação. A gente usa doses pequenas para fazer a prevenção da trombose, no caso, na carótida, né, para prevenir AVC, o derrame, e no miocárdio, nas coronárias, para prevenir o infarto. Então, a aspirina é muito utilizada ainda, e em casos mais específicos, a gente usa esses antiagregantes que são mais novos, mais caros e mais potentes. É porque essa agregação plaquetária realmente leva essa formação do trombo, né? E traz as consequências que podem ocorrer. Portanto, e tem aparecido mais alguma coisa nesse arsenal terapêutico de coisa nova? Não, né? Mais ou menos nesse fator. Mas você me falou do laser, da questão de varizes e tal. Como é que funciona essa história? Para as varizes, doutor Luiz, a gente tem vários, agora a gente tá surgindo na última década, assim, o laser já é utilizado já há mais de uma década, mas as pessoas estão aprimorando os aparelhos, então a gente está tendo mais acesso a essa nova tecnologia. O laser é uma luz que vai esquentar, ele vai ser absorvido seletivamente, conforme a programação utilizada, mais pela hemoglobina, então o sangue esquenta e vai queimar o vaso. Então, quando as pessoas falam, vou fazer laser, é uma luz, é só passar a luz que não dói, o laser ele esquenta, então ele incomoda um pouco, sim. E porque ele esquenta, tem que ser feito algumas precauções de resfriamento da pele para a gente evitar queimaduras. O resultado do laser é muito interessante. Às vezes, assim, vasinho de face, de nariz, a gente, na hora o vaso some, é muito, muito legal mesmo acompanhar a sessão. Então, e mesmo de perna, a gente tem um resultado muito bom. E eu gosto também de esclerosar. Os esclerosantes, hoje a gente também tem novas possibilidades de esclerosante. Então, tem várias opções de produtos que podem ser utilizados, né? Além do laser, agora também tem a radiofrequência, que está cada vez mais entrando no mercado, que é uma corrente elétrica, o princípio também é de aquecimento do sangue, do vaso, vai esquentar, essa corrente vai esquentar e vai queimar o vaso, tem cada vez mais gente usando. Então a gente está com outras possibilidades, os resultados são mais rápidos do que antes. Antes você tinha que fazer várias sessões, agora com esse novo arsenal de tecnologia, você consegue ter um resultado mais rápido no tratamento. Agora, também ainda se faz aquelas injeçõezinhas, nos aparecimentos de vênulas e coisa que eu acho. As injeções ainda são utilizadas porque tem um resultado bom. Hoje, com as injeções, a gente tem outros produtos para injetar, né? São outros produtos injetáveis. Mas o resultado também é bom, doutor Luiz. O pessoal acha meio jurássico, né? Meio velho, mas assim, tem outros produtos. A gente tem um produto que pode ser transformado em espuma também. A espuma, ela fica mais tempo dentro do vaso, então ela tem um efeito maior. Então, existe, dentro da escleroterapia também tem novidade. Ah, é, né? Tem.
Quer dizer que ela não está afastada, né? Não está afastada. Eu acho que ela veio para somar. Então, quando você sabe que você pode, esse tipo de vaso é mais legal tratar com laser, você vai ter um resultado bom aqui. Com esclerosante você vai ter um resultado bom nesse tipo de outro tipo de vasinho. Então, aí você soma o teu arsenal terapêutico para o paciente ter um resultado melhor e mais rápido. Agora, doutora Miriam, eu me lembrei dessa história e me veio na lembrança que antigamente, né, às vezes as pessoas tinham algumas varizes e tal, e o que é que se fazia? Se fazia a retirada da safena. Bom, sabe-se que hoje a safena é muito importante para que haja a permanência para se usar, como dizer numa linguagem popular, as pontes, não é? Para substituir exatamente na revascularização cardíaca. Esse conceito ainda está totalmente de fazer a safectomia ou preservar, como é que isso? Essa é uma pergunta mais técnica, né, doutora Miriam? Mas é importante que as pessoas saibam que realmente antigamente se fazia essa safectomia com muita facilidade, muita frequência. E hoje a coisa tomou um outro caminho, não é? A tendência hoje, doutor Luiz, é realmente a gente preservar mais a safena, né? E às vezes, infelizmente, a safena não é preservável, mas então é um segmento da safena que está doente. A tendência é fazer o tratamento daquele segmento e deixar o resto da safena, porque a safena pode ser utilizada realmente numa cirurgia cardíaca. Mas uma veia também ruim, estragada, né, que não tem mais a função, a gente não vai usar num órgão nobre, como o coração. Então, ela realmente não tem mais a função dela. Mas se é possível preservar e tirar só o pedaço que está doente, o médico hoje a tendência é fazer isso. Então, para preservar essa veia, a gente usa pode ser a tecnologia ou de retirada cirúrgica mesmo, como é feito, ou através do laser ou com radiofrequência. É um outro tipo de laser que você passa dentro da veia e queima só aquele segmento doente. Então você preserva o resto da veia. É porque antigamente eu me lembro bem que era muito usado essa história da safenectomia, que hoje tomou, digamos assim, um outro sentido, não é verdade? A tendência hoje é mais preservar a safena e realmente só tirar o segmento doente. Quer dizer que dentro dessa parte da angiologia, aqueles conceitos antigos, esse, por exemplo, era que já houve uma mudança, né? Existe alguma outra coisa que você se lembre que foi alterado ou não tem nenhum mais nesse... Dos antigos, na verdade, doutor Luiz, a gente vê algumas curiosidades das pessoas falando, né? Se existe alguma coisa que eu vou comer no pós-operatório que é remoso. Isso não ocorre. E a dúvida que as pessoas têm, assim, de subir escada, eu vou subir escada, vai dar varizes, eu vou fazer musculação, vai dar varizes. Não é isso que causa as varizes, né? Tem que ter uma predisposição pessoal, fatores externos, sim, como o uso de pílula, gestação. Um salto alto, que as pessoas têm muita dúvida em relação ao salto, pode atrapalhar porque você mobiliza menos o pé e você então contrai menos a musculatura para o sangue retornar. O salto alto atrapalha um pouco. No final do dia você pode sentir a perna mais pesada e um pouco inchada, né? E então é o salto alto, é a escada que não interfere, é subir escada, fazer musculação. Pelo contrário, você tendo uma musculatura boa, com tônus, você está ajudando o retorno do sangue. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar, exatamente dentro desse mesmo assunto, para esses profissionais que ficam muito de perto durante o seu trabalho, principalmente no comércio, né? A gente vê essas vendedoras que passam o tempo todo ali naquela posição. E quais são os conselhos que você pode dar para esse pessoal, como evitar a repercussão
dos efeitos desagradáveis que podem acontecer dentro das suas veias, que pode ser evitado. O ideal é assim, mesmo que você tenha que ficar um período sentado, durante o trabalho, mobilize as pernas, né? Faça aquele movimento que eu falei da dorsiflexão do pé. Você faz o pé de bailarina e sobe. Então isso, você está bombeando o sangue, é muito importante. Porque eu falo para as minhas pacientes, o sangue desce por causa da gravidade. Você está em pé e o coração bate, proporcionando o sangue para frente. Mas e como que o sangue sobe? Como que sobe o sangue? Então, quando você movimenta a perna, você está ajudando o sangue a retornar. É muito importante que a pessoa faça esse movimento, estando sentada, pare um pouquinho, movimente as pernas. E vou defender a meia elástica de novo. Eu não vendo meia elástica, doutor Luiz, mas a meia elástica ajuda bastante. Eu ia lhe perguntar exatamente não vendo meia isso. Elástica. Se dentro, digamos, desse dia a dia, né? Se poderia ser prescrita alguma meia elástica que talvez não desse uma pressão muito forte, que favorecia o não aparecimento dessas varizes, né? Isso pode acontecer. A meia elástica, ela deve, na verdade, ela tem que ser prescrita por um médico, porque pacientes geralmente mais idosos, ele tem uma doença que chama aterosclerose. Então, e o paciente diabético também. Então, em alguns casos, a gente evita de usar meia elástica, porque pode prejudicar a circulação arterial da pessoa. Então, a meia elástica tem que ser, antes de ser prescrita, o paciente tem que ser examinado para ver se ele pode usar a meia elástica. Que a gente vê, às vezes, na farmácia, vendendo, né, sem prescrição, o ideal é que seja feita a avaliação médica. Isso foi muito importante, esse conselho que você está dando, que a pessoa, prevendo que poderia se beneficiar com algo desse tipo, e não tem o cuidado, digamos assim, de procurar um profissional para que adequasse a meia que lhe pudesse trazer benefício e não malefício, não é verdade? Inclusive, para você comprar meia, você tem que medir a sua perna, a altura da perna, o diâmetro, para ver se esse tamanho é adequado. Cada paciente tem um tamanho adequado para sua perna. Então, não pode usar meia do vizinho. Tem gente que troca de meia, né? Fala assim, eu dei a minha meia para a vizinha. Tem que ver se a perna da vizinha é o mesmo tamanho da sua perna, então... Isso é verdade. A pessoa quer ajudar, não é? Oferecendo uma meia que não está lhe servindo mais. Aí fica mais apertado na vizinha, a pobre da vizinha não consegue colocar a meia, porque a meia não era para ela, né? Então... Mas esse conselho seu foi muito importante, certo? Porque não traz o benefício que a pessoa está pensando que ocorre. Tem que medir. Né? Agora, só praticamente para a gente finalizar, existe muita conduta cirúrgica nesse seu consultório, digamos assim, de angiologia? Hoje, como eu disse, com o laser e com os novos esclerosantes, eu acho que a indicação da cirurgia acabou diminuindo. No meu consultório eu percebo muito isso, doutor Luiz, porque tinha veias que você não ia tratar só com esclerose pura, mas você consegue ter uma melhora com o laser, ela retrai, porque esquenta, o colágeno contrai, então você consegue realmente diminuir a indicação cirúrgica. Tem caso que não, que é cirúrgico, que não dá para ficar contornando, né? Mas já diminuiu a indicação de cirurgia de outras veias que antes eram operadas. Agora me diga uma coisa, porque nós falamos muito aí do sistema venoso. E tem aparecido alguma coisa desse sistema arterial lá na clínica? Tem algum fato de clientes que aparecem com problema, patologia arterial? Patologia arterial hoje está cada vez mais frequente no mundo, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, felizmente cada vez fumando menos, né? Então, na verdade, isso é um fator bom para não ter doença aterosclerótica. Mas no meu consultório eu faço mais a parte venosa, mas na área arterial tem muitas novidades, né? A gente vai em congresso, você vê os stents, que são as cirurgias minimamente invasivas. Então, antes o sujeito precisava fazer um corte grande na perna para reconstruir a circulação que levar o sangue para o pé. Hoje não, hoje com uma punção de agulha na virilha, às vezes ele consegue reconstruir aquela artéria, abrir a artéria para o sangue chegar
no pé e a pessoa não sentir mais dores nas pernas, né? Então, tá muito frequente por causa da idade, mas graças à evolução tecnológica, as cirurgias estão cada vez menores e o sujeito tem alta mais cedo do hospital, ainda bem, com menos amputações, né? Isso é verdade. É porque está se fazendo certos procedimentos não tão invasivos como se fazia antigamente, né? Agora, eu acho, né, doutora Miriam, que nós já atacamos aquilo que nós poderíamos, digamos, na minha conversa com a sua experiência, que pudesse dar um fruto de ensinamento para os nossos telespectadores e os nossos telespectadores, porque essa questão de varizes tanto é masculino como é feminino. Tem muito homem com varizes também. Exatamente, né? E um último ponto que eu queria lhe pedir, se você poderia falar um pouquinho mais dessa tal dessa úlcera varicosa. A úlcera. A úlcera varicosa, doutor Luiz, na verdade é o último grau, o grau mais avançado da doença varicosa, né? Quando a pele já alterou, a pele ficou endurecida e aí a pele, além de dura, vai ficando frágil, a pessoa coça, tem um eczema, coça e a úlcera abre. Ou mesmo a variz que estava muito superficial acaba se rompendo o sangue e ali fica uma ferida. O ideal era a gente não chegar nesse estágio, né? Mas se chegou nesse estágio, existe tratamento, a elastocompressão é importante, daí às vezes agora não mais com a meia, mas sim com uma faixa, ensinar o paciente a enfaixar direitinho, a limpar aquela ferida. Quando a ferida infecta, como é uma porta aberta, é frequente a infecção dessas feridas, aí a ferida dói muito, abre mais ainda, então o ideal é deixar aquilo sempre limpinho, enfaixado para evitar aquele sangue que fica ali parado, é um sangue cheio de fatores de inflamação, que vão inflamando e a ferida vai cada vez mais abrindo. Então existe tratamento para úlcera varicosa, dá para fazer aí, nesse caso é uma boa indicação de esclerose de vasos grandes com espuma. A gente tem feito espuma ou laser ou radiofrequência, cirurgias menos invasivas, mas assim, para fechar aquela veia varicosa que está nutrindo aquela úlcera. Então hoje existem outros, se a pessoa não consegue com a elastocompressão fechar aquela úlcera, existem métodos para fechar. Mas o mais importante é a gente não deixar chegar nesse ponto. Geralmente quem chega nesse ponto já tem muitos anos de varizes. Então quanto mais cedo você opera as varizes e trata isso, menos você tem essa possibilidade de surgir com uma complicação dessa que é tão, assim, é uma coisa que ninguém gosta, né? De ter uma ferida, não pode estar limitado o banho de mar, a dor, né? E o preconceito. Exatamente. Eu acho que essa sua explicação e praticamente esse seu conselho preventivo, ele foi muito bom, para que as pessoas se cuidem, para que não cheguem a um patamar desse tipo, não é verdade? E aí evita toda essa parte que às vezes demora para uma cicatrização, né? Às vezes não é muito fácil, falta inclusive essa irrigação, essa coisa toda que você já tanto explicou aí, que foi muito importante desse sistema aí fisiopatológico. Bom, doutora Miriam, eu só tenho que lhe agradecer pela oportunidade, não só pelos seus ensinamentos, pela parte simpática, pela acolhida do nosso convite, e dizer que nós estamos aqui prontos a qualquer novidade que haja, que precisa ser divulgado. Um abraço para você. Foi um prazer, doutor Luiz. Muito obrigado, viu, pela sua presença, viu?